Então vamos lá, começar aqui a minha filmagem sobre. O que eu vou falar sobre a maratona. A primeira parte eu vou focar muito. Vai ser vou dar um foco muito forte em realmente ser muito fiel ao que o próprio Érico falou sobre a maratona, certo? Então, quem já viu algum treinamento com relação à maratona vai perceber que eu vou realmente trazer o máximo daquele conteúdo possível, tá? Primeira parte eu vou tentar ser o máximo fiel ao tradicional, a como se faz a maratona da forma tradicional, da forma antiga. Só que em uma segunda parte eu já vou mostrar, já vou dar uma leve introdução do que pode ser um trabalho realmente bem mais interessante, que é o trabalho feito usando a internet. Porque o trabalho feito usando a internet, ele pode dar resultados muito melhores. Bacana? Como assim que pode dar resultados muito maiores? Simplesmente porque a internet ela alavanca tudo que nós fazemos, certo? Como assim alavanca? Imagina o seguinte. ah, Imagina o seguinte. É, tudo que o ser humano faz hoje, por exemplo, ele, não sei, vamos imaginar o seguinte, que antes alguém tirava uma foto de um cachorrinho e guardava no álbum, certo? Achava o cachorrinho muito bonitinho, pegava ela, revelava a foto e colocava no álbum. Dava pra ver aquela foto de vez em quando chegava algum parente, algum amigo, e aí começava a conversar, começava a ver como que foi como que a pessoa passou e tal, e isso aconteceu direto comigo há uns 10 anos atrás, até quando não tinha celular, não tinha internet, certo? Ah, mas então, tipo assim, era uma coisa que era bem difícil de ser visto, bacana. Só que aí veio a internet e tudo que nós fazemos ah, alinhado com a internet alavanca de uma forma incrível. Porque hoje você tira a foto, uma foto também de um cachorrinho, coloca lá na internet, daqui a pouco você vai ver tá em 50 curtidas, é, 30 comentários, você tem uns 3 compartilhamentos, certo? Ou seja, o que hoje nós fazemos, a internet tem um poder enorme de alavancar. O poder de o poder que a internet tem de alavancar as nossas atitudes, tudo que nós fazemos alinhado à internet é algo realmente surreal, é algo incrível, certo? Então, entenda o seguinte, que a maratona, ela sim dá resultados enormes, dá resultados gigantescos. Ah, é, como nós vamos poder ver aqui. Imagina então algo que dá esse poder, que dá esses resultados enormes, gigantescos, eles ainda sendo alavancados pela internet. Ou seja, algo que já é realmente muito interessante, algo que já é realmente muito poderoso, ainda é alavancado por uma ferramenta que não tem limites o poder de alavancagem da internet, certo? Então é o que nós vamos ver aqui agora. Então vamos lá. Adiantando que a internet é melhor, isto porque ela pode fazer múltiplas maratonas perpétuas por você. Isso porque ela trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, certo? Então é o seguinte, uh, qual que é o segredo da maratona tradicional, da maratona que o Érico trouxe para nós? É a múltipla maratona, certo? Porque quem fez uma maratona, segundo ele, ganhou acima de 100 mil dólares. Quem fez múltiplas maratonas, 2, 3 maratonas, se tornou um milionário. Bacana? Então, o seguinte, então qual que é o segredo do sucesso na maratona tradicional? É a múltipla maratona. E é por isso que a internet ela é muito mais interessante, porque ela pode fazer múltiplas maratonas perpétuas. Você pode até achar estranho, pode até achar um exagero, mas por que eu colocaria o nome de perpétuas aqui? Ou seja, algo que é perpétuo, dura para sempre. Por que duraria para sempre? Vamos imaginar o seguinte:
Exatamente aquilo que eu falei. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ah, a internet pode trabalhar por você durante, sei lá, 2 3 4 5 10 15 20 40 50 anos, não sei, certo? Pode trabalhar constantemente por você, ou seja, por isso uma maratona perpétua. Já o ser humano, quando ele vai fazer realmente uma maratona, ele dura ali, ele consegue se sustentar por 18 horas fazendo aquilo, certo? Porque ele tem que dormir, tem que comer, tal, etc. Ah, e apenas durante 90 dias. Então, algo que tem um limite de tempo, certo? Apenas 18 horas por 90 dias. E olhe lá se o cara realmente conseguir ser fiel a esses 90 dias fazendo toda essa rotina muito louca. Pode ser que algum dia ou outro ele não consiga, certo? Ser assim tão fiel nisso. A internet, ele faz isso com o poder de alavancagem por um tempo muito maior, ilimitado. Ela trabalha sem folga, sem final de semana, sem feriado, não pede para parar, para descansar, certo? Ela tá ali sempre continuamente, certo? E o resultado dela, a tendência é que cada dia mais cresça, tá? Porque cada vez mais pessoas estão conectadas, cada vez mais a internet está avançando a sua velocidade. Ou seja, ela está sempre. Antes estávamos no 3G, agora estamos no 4G, daqui a pouco está vindo aí o 5G e já existe plano para o 6G. Ou seja, a velocidade está aumentando demais, também a abrangência. Cada vez mais a internet está chegando em mais lugares, certo? Cada vez mais as pessoas estão usando a internet em quase que a todo momento da vida deles, certo? Horas no computador, horas no celular. O celular hoje em dia, aliás, em qualquer momento que você encontra uma pessoa, ela pode estar na internet por causa do celular dela, certo? Então vamos lá. Por isso que eu falo que uh, a internet pode alavancar, vai crescer muito mais, vai expandir suas, as barreiras dela, certo? Os próprios limites dela, e pode fazer sim essa maratona perpétua. Então vamos lá. O Eric Worre entrevistou, mais de 1.000 pessoas que ganharam acima de 100 mil reais. E após este número de entrevista, ele pôde entender que o que fez este número de pessoas ganhar tanto dinheiro foi por um curto período de tempo essas pessoas se dedicarem à maratona. Então perceba o seguinte, que existe um estudo realmente enorme, com um número de pessoas muito grande, e que por causa desse estudo enorme, com um número muito grande de pessoas, isso sim valida e demais valida demais o estudo que ele fez. Então o estudo que ele fez sim mostra que pessoas que fizeram essa tal maratona ganharam pelo menos 100 mil dólares, no caso dos americanos, 100 mil reais no caso de brasileiros, tá? Então ele começa a palestra dele falando do porquê fazer isso, certo? Por que recrutar 20 pessoas, nós vamos falar sobre isso. Por que funciona, o que, ou seja, qual será o valor de fazer, qual será o valor que você vai ganhar, certo? O que você pode esperar de fazer isso acontecer, nós veremos mais pra frente também. Planejamento dos 30 dias, ou seja, o como, tá? É o planejamento dos 30 dias, como vai funcionar esses 30 dias. Veremos isso mais pra frente. Por que fazer isto? Porque a tendência entre os bem-sucedidos do marketing multinível, os maiores que chegaram ao maior sucesso, chegaram por ter essa maratona em determinada época da sua vida. Então é algo que é comprovado, que aqueles que chegaram a ser realmente os maiores nesse mercado chegaram por causa desse meio esse meio fantástico que é a maratona. Bacana? Então vamos lá, seguindo. Quanto que os ganhos dos maiores líderes têm hoje vieram dessa maratona? De todas as respostas é a mesma, entre 70% a 90% dos resultados vieram desta maratona. Então o que seria isso daqui?
Ah, lembra disso daqui. Quem fez uma vez tem bônus hoje acima de 100 mil reais. Então, esse é o valor. O Eric Warren entrevistou mais de 1.000 pessoas, certo? E esse era o valor. A média deles é que ganhava acima de 100 mil reais. Sendo que 70 a 90% se devia a esse, 70 a 90% do dinheiro que ele recebeu, ou seja, desses 100 mil reais aqui, se devia exatamente a essa maratona. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos 70 mil reais a 90 mil reais se devia exatamente a esse momento de maratona, certo? Então por isso que é tão importante, porque sem isso ele não teria conseguido, não teria chegado, não teria alcançado esse valor de 100 mil reais. Bacana? O que é essa maratona? É um momento curto de 30 ou 90 dias que a pessoa faz aquilo ali constantemente com uma energia muito grande, com um trabalho realmente muito intensivo, um trabalho que a pessoa realmente dá o todo de si, certo? Por 18 horas constantes trabalhando, ligando para pessoas, convidando, fazendo apresentação do projeto, fazendo fechamento, fazendo follow-up, tá? Então, isso tudo com muita intensidade, com muita energia, com muita garra, com muito trabalho, muito suor e saliva realmente durante 30 ou 90 dias. É óbvio que o mais interessante é realmente, de fato, você trabalhar por 90 dias seguidos. Bacana? Então, olha só, bem extremamente interessante essa parte. Quem fez uma vez tem bônus acima hoje de 100 mil reais. Quem fez múltiplas vezes se torna milionário, tá? Então esse daqui não gagueje quando for perguntado. Qual é o segredo do sucesso ao se fazer a maratona? O segredo do sucesso ao se fazer a maratona tradicional é exatamente fazer múltiplas vezes. Porque fazendo múltiplas vezes, duas, três, certo? Essas pessoas já se tornaram milionárias, ok? Então esse é o segredo. Então quanto mais vezes esses grandes líderes faziam, maior era o rendimento deles. Por isso que se o segredo é fazer múltiplas vezes, por isso que sim, a internet pode dar muito mais resultado do que o tradicional, ok? Porque ela pode trabalhar sem descanso, sem parar por você por anos consecutivos, ok? Você quer ser milionário? Você quer descobrir o que fazer, o que vai trazer 90% da renda de um milionário para você? Então faça múltiplas maratonas de 90 dias. Temos a resposta de por que fazer a maratona. Porque a maratona pode te tornar no mínimo um rico com bônus acima de 100 mil reais e até milionário. Por que fazer a maratona? Porque ela é responsável por 90% da renda que pode te fazer um milionário. Então vamos lá. Alguns nomes de líderes que fizeram alguma vez a maratona e se tornaram milionários, tá? Desses daqui eu conheço bem realmente assim, Caio Carneiro e Fernão. Esqueci o nome completo dele. Mas esse Fernão, se não me engano, ele foi o cara que trouxe o livro GoPro pro Brasil. Ele que traduziu a versão brasileira. Bacana. Esse Fernão aqui é um grande líder da Joiness. E que, se não me engano, é o primo de um grande líder da Rinode. Esqueci o nome dele. Caramba, esqueci o nome desse cara. Esse cara tem uma... esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Lucas Battistoni, sim. Aliás, o Lucas Battistoni, se não me engano, inclusive o nome desse Fernão aqui é Fernão Battistoni, certo? Então você vê que é uma família muito forte no marketing multinível, porque os dois são grandes líderes em duas diferentes empresas.
Tanto que se não fosse o Lucas Battistoni, eu nunca teria conhecido a maratona. Porque eu vi uma palestra um dia dele, que ele falou por 3 horas sobre maratona. E foi depois disso que eu realmente procurei saber o que era isso. Porque antes eu tinha visto um cara, um louco lá, careca, falando com um título de um vídeo no YouTube. Como recrutar 20 pessoas em 30 dias. Eu olhei aquilo e falei, isso é mentira, isso só pode ser loucura, certo? Então eu vi isso mais ou menos essa uma época assim, e uma semana depois mais ou menos eu vi a palestra do Battistoni, Lucas Battistoni, e ele falava muito da maratona, e ele falou que realmente tinha esse vídeo da internet, como recrutar 20 pessoas em 30 dias, e ele mostrou, o Battistoni mostrava realmente que aquilo dava resultado. Eu falei, opa, então tipo assim, aquele louco careca que tinha feito lá aquele vídeo que eu achei estranho, que eu nem quis ver, depois que o Battistoni falou tanto, mostrou que realmente dá resultado, aí foi que eu vi. Então se não fosse realmente o Lucas Battistoni, eu nunca teria chegado a essa ideia aqui da maratona. Então eu realmente devo muito ao trabalho do Lucas. Então vamos lá, continuando. Os 2 mitos do marketing multinível, slow and steady, devagar e sempre. Devagar e sempre não vai ganhar a corrida. É preciso ganhar velocidade e pôr o máximo de energia, 100% da força do motor, todo o comprometimento, todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua criatividade para fazer uma decolagem para ganhar altitude, tá? Então, o seguinte, dentro do marketing multinível, existem 2 lendas que são perigosíssimas, que é exatamente essa daqui, slow and steady, que é devagar e sempre. Isso daqui é perigosíssimo, porque as pessoas pensam que se elas forem devagar e sempre, elas vão chegar em algum lugar, certo? Porque tem a lenda da tartaruga e do coelho, que o coelho sai desembestado na frente, a tartaruga sai bem lenta, aí o coelho já olha, já vê que ele está lá na frente, vê que está na frente, aí ele fala, não precisa mais me esforçar tanto. Aí ele para, tira até um cochilo, enquanto isso a tartaruga vai devagar e sempre acaba passando, acaba ganhando a corrida, certo? Isso é um grande erro no marketing multinível. Você tem que dar tudo de si, você tem que dar toda a energia. Você, devagar e sempre, não vai ganhar a corrida. Então imagina que você está numa corrida, você precisa de correr o mais rápido possível, certo? Falando aqui também de decolagem, ou seja, imagina um avião quando ele vai decolar. Ele não consegue decolar com 20% da força do motor, com 40% da força do motor, ou com 50%. Se ele pôr 60% da força do motor para tentar decolar, ele não consegue. Ele só consegue com 100% das forças do motor, tá? É preciso energia, é preciso dar o seu 100%, ter realmente muito foco para fazer isso daqui, tá? Inclusive, um avião, para ele fazer a decolagem dele, ele gasta 50% de toda a reserva de gasolina dele na decolagem. O resto é durante o voo, ou seja, você tem que dar o seu 100% na decolagem, tem que dar realmente aquela força, aquela energia muito forte. Mas depois que você está lá no ar, tranquilo, já voou, já decolou, bacana, agora dá para você ligar o piloto automático, diminuir a força do motor, bacana, descansar relaxar um pouco, bacana. Aí sim, seguir a sua rota, ok? Mas 50% de todo o combustível é sempre gasto na decolagem. Vamos lá então, continuando. Depois que o avião decolar, ele pode diminuir a força dos motores, pode pôr um piloto automático e ter uma viagem mais tranquila. Assim, o marketing multinível, você dá um certo momento tudo de você e depois pode diminuir a velocidade. Então, esse momento aqui, você precisa de... ele ocorre em 30 ou 90 dias, tá? O segundo mito é o Just Don't Quit, que é apenas não desista. Então apenas não desista. Tem muitos que acreditam nisso daqui, que apenas não desistindo, que apenas continuando indo nos treinamentos, continuando se ativando, comprando os produtos
indo nas reuniões, indo nas apresentações, eles vão conseguir, certo? Apenas não desistindo, eles vão conseguir ganhar muito dinheiro. E isso não é o certo, tá? Apenas não desistir não será suficiente. É preciso tomar a decisão. É preciso aprender as habilidades necessárias para crescer. É preciso praticar as novas habilidades adquiridas. E depois disso você precisa agora de uma explosão de energia. Precisa de algo agressivo. Precisa de um real Big Bang. Ou seja, você precisa da total energia, dar uma explosão realmente por um curto período de tempo, certo? Porque se você pensar em apenas não desistir, a uma hora você vai acabar desistindo, certo? Porque o que realmente dá resultado é essa maratona. E sem o resultado, as pessoas tendem a desistir desse mercado, certo? Então só tem uma forma de você realmente não desistir, que é trabalhando com muita força. Nesta parte do texto, responda com suas palavras, em um papel separado, essas perguntas, tá? Então agora você vai você vai fazer esses cálculos segundo a empresa que você trabalha, certo? Dá para você fazer isso com o seu upline, tá? Pede ajuda a algum dos seus uplines, ou sei lá, alguém da sua equipe pode ajudar com esses valores. Esse valor pode ser complicado para você entender ele de início, mas dá para você entender depois de algum tempo, tá? Então, qual é o valor que você ganharia por recrutar 20 pessoas? Olha, eu acredito que aqui no mínimo, só nessa pergunta aqui, em qualquer empresa que você fizer isso, você no mínimo ganha aí R$ 5.000, tá? Bônus de primeiro pedido, então tem lá quando a pessoa vai entrar na empresa, ele faz o primeiro pedido, aquilo gera um bônus para você. Isso as 20 pessoas fazendo, pode acreditar que dá um bônus realmente muito grande. Bônus de equipe de imediato após terminar a maratona, certo? Então depois de terminar a maratona, você está lá com as 20 pessoas na sua equipe. E bônus de equipe é realmente o que faz a diferença. É o que realmente dá muito dinheiro nesse negócio. Esses bônus que vêm da sua equipe. Bônus de equipe depois de 12 meses, certo? Depois de um ano completo, depois da maratona. Como que fica esses bônus? Pode crer que realmente são resultados muito incríveis. Depois de 5 anos no negócio, qual seria seu título alcançado na empresa? Tá? Olha, acredito que fazendo uma maratona realmente de 90 dias, você pode ver isso em quase que todas as empresas. Você vai ganhar aí em média um bônus de R$ 10.000, certo? Qual seria então o título alcançado por alguém que ganha R$ 10.000 por mês, certo? É mais ou menos esse título que você vai ter. Quanto você ganharia por ser um exemplo para o seu time? Olha, isso daqui, muita gente negligencia, muita gente não avalia realmente isso daqui como algo interessante. Mas quanto você ganharia por ser um exemplo para o seu time? Aliás, eu acho que esse daqui é um dos fatores que mais dá dinheiro. Porque a partir do momento que você dá exemplo e as pessoas te veem na sua equipe e falam assim, ok, ele teve muitos resultados, o que ele fez para ter resultado? Aí essas pessoas vão olhar a sua história, vão perguntar para você e você vai responder. Bom, o que eu fiz foi fazer a maratona, certo? Então isso daí já vai servir como exemplo, e aí o que as pessoas vão fazer? Vão seguir o seu exemplo. Qual que é o seu exemplo? Exatamente fazer a maratona. Então elas vão fazer a maratona. O ideal da rede é que todos fizessem a maratona, certo? Imagina uma rede enorme que todas as pessoas nela façam maratona. O bônus desse líder é algo realmente incrível, algo realmente fantástico. Pode acreditar em mim. Então sim, o exemplo que você dá à sua rede é algo muito forte, certo? Quanto você ganharia de dinheiro por sua reputação e prestígio? Olha só. Isso daqui também é outra forma de muito dinheiro, dá realmente muito dinheiro. Porque é o seguinte, conforme você vai crescendo, a sua reputação vai aumentando, e aí o que acontece? Tem muitas empresas que você
ah, que os grandes líderes de grandes redes chamam treinadores oficiais daquela empresa para vir em determinado local para dar um treinamento, por exemplo. Eu trago lá um cara do Espírito Santo, que é um cara que fez um trabalho incrível para contar a história dele aqui, para motivar a galera, para treinar o pessoal, para fazer a apresentação, certo? Então, esse cara que está vindo lá de Espírito Santo, ele vai ganhar um bom dinheiro só para ele vir fazer esse treinamento, certo? Então, sim, a reputação, o prestígio que você vai ter, essa é só uma das formas de ganhar. Existem várias outras formas que o seu prestígio ajuda você a ganhar, tá? Então, sim, dois itens aqui que muita gente coloca meio de lado assim, mas que dá muito dinheiro, que é o que é ser exemplo e a sua reputação, que dá muito dinheiro, certo? Então, o sucesso ama a velocidade. Nessa sua maratona, que você vai fazer ali por... essa maratona, nos primeiros 30 dias, você vai recrutar 20 distribuidores diretos para você, certo? Você não vai colocar eles para mais ninguém, é direto seu, ok? Os 30 primeiros dias você trabalha para isso. A média que as pessoas conseguem realmente fazer nessa maratona desses 30 dias é cadastrar uma média de 20 pessoas, de 6 a 7, mas a média é mais ou menos essa, ok? Então desses 20 que entrarem, 12 farão alguma coisa. 8 desses 20 que entrarem, em 90 dias irão se tornar bons líderes, ou seja, irão trabalhar, irão fazer algum trabalho realmente interessante. Por 90 dias, ou seja, por 3 meses mais ou menos. Então isso já dá realmente um bônus bem interessante. Depois disso, 4 desses distribuidores em um ano vão gerar 90% dos seus ganhos. Tá? 4 em um fará metade de todos... Desses quatro distribuidores, um desses distribuidores fará metade de todos esses ganhos, certo? Então aqui divide, 3 desses daqui gerarão, sei lá, 50% de todo esse dinheiro aqui, e 1% gerará 50% de todo esse dinheiro, tá? 2 permanecerão após 5 anos, certo? Dentro desses 2, óbvio que um será esse daqui que faz metade dos seus ganhos. Esse daqui realmente, então é número, questão de número. Se você recrutar 20 pessoas, por questão de número, é certo que você vai encontrar que realmente vai fazer um trabalho incrível, um trabalho grande, um trabalho enorme, vai ser um grande líder, certo? A cada 20 pessoas que você recrutar, você vai encontrar realmente isso, ok? Você vai ver muito isso. Um marketing multinível é questão de número. Quando você conhece os números desse negócio, você acaba entendendo tudo. Que realmente é questão de número. Então quase que certo, quase que é uma coisa que vai realmente de fato acontecer. Ou seja, depois de 30 dias de trabalho, por questão de número, mais ou menos 20 pessoas em média vai entrar realmente. Desses, em média, 12 farão. Esse é um número que repete em quase todas as redes de todas as pessoas que fazem, certo? Então esses números aqui, eles são quase que frequentemente acontecem com muita proximidade em diversos negócios, em diversas empresas, em diversas redes, tá? Então, é aquilo que eu falo. Marketing multinível é realmente questão de números. Por isso que leva os grandes líderes a ser grandes líderes. Eles entendem que esse negócio é questão de números. Então, por ser questão de números, eles conhecem esses tais números, eles trabalham em cima desses números constantemente, tá? E aí, lembra daquele ditado do devagar e sempre? Então tem algumas pessoas que preferem trabalhar e recrutar 20 pessoas em 20 meses, certo? Esse daqui é o famoso devagar e sempre, certo? Então recrutar 20 pessoas em 20 meses, calculando aqui, ele vai trazer uma pessoa por mês, certo? Só que
A intenção aqui agora é mostrar que esse devagar sempre ele realmente é péssimo para o seu negócio, tá? Ele não é bom, não vai dar bons resultados, bacana? Então vamos lá. Então vamos fazer a comparação de quem traz 20 pessoas em 30 dias e quem vai no devagar e sempre e traz 20 pessoas em 20 meses. Olha só. Então no final de 30 dias, esse daqui terá 20 distribuidores. No final de 20 meses, esse também 20 distribuidores. Mas aqui começam as principais mudanças. Teve uma queda de energia que acabou atrapalhando toda a minha gravação aqui. Eu perdi material inicial. Eu vou ter que... Eu acho que eu parei nessa parte aqui. Eu vou dar continuidade. Então, sim. Então, o sucesso ama velocidade. Grave realmente essa informação, certo? Porque se o sucesso ama velocidade, aqui em 30 dias o cara recruta pessoas em 30 dias. Então esse tem mais velocidade do que a pessoa que recruta 20 pessoas em 20 meses, certo? Então nós vamos ver por que o sucesso ama velocidade. Porque os resultados desse daqui são muito melhores do que os resultados alcançados desse lado aqui, que é o que uma pessoa vai recrutando uma pessoa por mês, tá? Então vamos lá. Ao final de 30 dias, 20 distribuidores aqui também. Só que aqui já começa a fazer a diferença. Porque enquanto aqui, dentro de algum tempo, 12 farão algo com o mesmo tempo, as leis do número, assim como eu falei anteriormente, tudo nesse negócio é as leis do número. Então você entendendo as leis dos números, você vai saber exatamente o que você tem que fazer nesse negócio, certo? Então aqui em 90 dias, 8 serão bons líderes. Já aqui baixa para metade, olha só. Nos mesmos 90 dias, 4 serão bons líderes. Ou seja, já diminui muito o resultado aqui. Se diminui muito o número de pessoas que gradativamente, então é óbvio que o valor que um líder que faz esse módulo tartaruga aqui realmente é bem menor, certo? Então não espere ganhar 100 reais, 1 milhão de reais trabalhando dessa forma devagar, porque o sucesso é uma velocidade. 4 em um ano fará 90% dos seus lucros. 1 em um ano fará 90% dos seus lucros, tá? Então é óbvio que o lucro que esse cara aqui tem é muito maior, porque ele tem mais pessoas para fazer maior o rendimento dele, tá? 2 permanecerão em sua rede em 5 anos. E para esse cara aqui, 0, ou seja, ele estará totalmente abandonado depois de um ano, tá? Então não adianta, esse negócio de devagar e sempre não dá certo. Esquece esse ditado, devagar e sempre. Substitui ele pelo ditado, o sucesso ama velocidade. E faz esse negócio com muita velocidade. Qual a sua história dentro do marketing multinível? Por que você está fazendo isso? Fazendo marketing multinível. Ajudar outras pessoas, ser grande líder, quebrar recordes, criar liberdade, quer fazer as pessoas terem mais dinheiro e mais escolhas? Ok, seja lá qual for o seu motivo, a maratona é o meio mais certo para você conseguir alcançar isso. Escolha os 30 dias que você fará a sua maratona. Quando você quer começar a fazer, apenas decida. Não se preocupe, apenas decida. Quando? Diga aos amigos, aos familiares, diga ao mundo quando você vai fazer isso. Coloque um pouco de pressão em você. Então é muito importante, essa é uma estratégia muito interessante. Porque quando você fala para todo mundo que você vai fazer em determinado dia, você coloca uma data e explica para todo mundo, sua família, seus amigos, você coloca uma pressão em cima de você, que você se vê obrigado a fazer aquilo ali. E sim, você precisa de colocar essa pressão em você, porque é o seguinte, o nosso cérebro, o cérebro reptiliano, ou seja, o cérebro mais antigo que o ser humano tem, certo? Que foi antes da evolução, ou seja, o cérebro foi evoluindo, mas o que realmente controla
a parte do cérebro que realmente controla as nossas escolhas hoje é o nosso cérebro reptiliano, que é exatamente o cérebro mais antigo que o ser humano tem, que é exatamente a parte mais primitiva do cérebro, ou seja, é exatamente o cérebro que controlava a vida do ser humano lá nas cavernas, que ele era, digamos, um bicho irracional quase que tanto quanto os animais, certo? Então, essa parte ainda controla as nossas mentes. E o que é essa parte? A principal programação dela é economizar energia. Então, o cérebro, ele em situação de repouso, gasta 25% de toda a energia que nós consumimos com o corpo inteiro. Então, 25% é gasto apenas com essa pequena parte. E interessante que é em situação de repouso. Imagina o que é. Qual é o uso que o cérebro faz quando ele está sob pressão, quando ele está sob estresse, quando ele está trabalhando demais, certo? Quando ele está extremamente focado, ele gasta muito mais, porque é exatamente a parte do nosso corpo que mais gasta energia, certo? Então, por isso que ele precisa de economizar energia, porque ele economizando energia, ele garante a nossa sobrevivência, certo? Porque para ele não gastar tanto. Então, é por isso que o ser humano é tão... Ixi, que foi isso? É por isso que o ser humano é tão preguiçoso. Eu preciso de ver o que é isso. Parece que foi pedrada. Interessante que mesmo mudando para o interior, para ter mais tranquilidade, para fazer minhas filmagens, ainda assim acaba acontecendo algumas coisas que atrapalham o vídeo. Isso era mais comum quando eu morava na cidade. Mudei exatamente para ter essa tranquilidade, né? Ainda assim tem alguns marginais que atrapalham. Então eu falava assim que o cérebro ele precisa de economizar energia, porque ele é a parte do nosso corpo que mais gasta energia em repouso. Então, quando ele está em estresse, ele está trabalhando muito intensamente, com muito foco, ele está realmente exercendo muita atividade, ele gasta muito mais energia, certo? Então, isso para o cérebro reptiliano demonstra que ele está ameaçando a nossa sobrevivência, certo? Então, por isso que você precisa de colocar um pouco de pressão, para que porque o seu cérebro ele vai tentar te barrar. A nossa maior guerra é dentro da nossa própria mente, porque a nossa própria mente vai criar pensamentos, criar situações que vão tentar ali barrar, que vão tentar parar. Dizem que erra quem diz que o nosso maior inimigo é a nossa mãe, nosso pai, que vai ser um ladrão de sonho. Fala, você nunca vai conseguir isso. Ou a esposa, a família, os amigos que não apoiam no negócio. O nosso maior inimigo mesmo é a nossa mente, certo? A primeira grande batalha acontece ali. E depois sim, aí tem a sua família, os seus amigos e tal, que podem acabar atrapalhando. Então, é importante isso. Decida uma data. Pega uma data e decida. Vou fazer nesse dia aqui. Decidiu por aquele ali, é naquele dia que você vai fazer, não antes, não depois. Aquele dia, certo? Conta para todo mundo, exatamente para colocar essa pressão em cima de você. Tá? Então vamos lá. Preparação. Este é um tempo mais importante para que as coisas saiam como planejado, sem interrupções. Comprometimento. Sem redes sociais. Então, tá? Você tem que estar realmente comprometido. Eu preciso de parar e falar um pouquinho sobre o que é comprometimento. Eu tenho vários livros, entre eles o livro O Monge Executivo. Tem uma certa parte desse livro, O Monge Executivo, que o grupo que eles estão lá entram em discussão sobre o que é comprometimento, certo? Então, existem duas palavras, comprometimento e envolvimento, certo? A melhor forma de se explicar comprometimento é o seguinte,
Imagina um prato com ovos com bacon, certo? Então, no caso, a galinha está apenas envolvida, porque ela botou os ovos. Só que o porco está comprometido, porque o couro, aliás, ele precisou ser sacrificado para se fazer o bacon, certo? Ele precisou de se sacrificar para que tivesse o bacon. Então, comprometimento exige isso, exige um sacrifício, exige realmente uma entrega, diferente de estar envolvido, certo? A galinha está apenas envolvida, ela apenas participou ali, mas ela não foi sacrificada para ter o ovo, certo? Ela botou o ovo e continuou vivendo. Já o porco precisou de ser morto, precisou de perder o couro para que houvesse bacon, tá? Então esse é o comprometimento, sacrifício, ok? Então, sem redes sociais, sem distrações, limpe a sua agenda, ou seja, limpe a sua agenda. Pega todos os seus compromissos e cancele todos, porque aquela data você vai focar completamente só nisso, ok? É 100% de foco. Negocie com sua família. Então, negocie com sua família. Você vai negociar, agora eu não posso, por exemplo, sua família está planejando uma viagem. Agora eu não posso, estou fazendo o meu negócio, certo? Você geralmente leva, de repente, as crianças na escola. Ou vai, geralmente, ao mercado, sei lá, fazer a compra. Outra pessoa tem que fazer por você. Você tem que levar, sei lá, determinado parente para fazer um acompanhamento médico quase que toda semana. Outra pessoa na sua família tem que fazer isso. Então negocie com sua família. Você não vai lavar louça, você não vai lavar roupa, você não vai... Não. O seu foco é 18 horas por dia estar trabalhando com extremo foco nisso daqui. Negocie com sua família para isso, para que eles entendam e que eles entendam a participação importantíssima que eles têm nessa parte, nesse processo. Esclareça o projeto à sua equipe. Porque, inclusive, esclarecendo esse projeto à sua equipe, eles vão, com isso, alguns vão se dispor a fazer com você, certo? E eles fazendo com você será ótimo, será incrível, porque o seu resultado vai ser muito maior. Porque vão ser pessoas dentro da sua maratona que vão estar fazendo essa maratona, que vão ter... isso vai render muito para você, certo? E óbvio, outra coisa também, você fazendo isso com outras pessoas, você vai se sentir muito mais motivado, encorajado. Quando um se sentir desanimado, o outro da mesma equipe vai apoiar, vai incentivar, certo? Por isso que é interessante conversar com a equipe. Outro ponto interessante também é que quem resolver não fazer a maratona com você vai entender na sua equipe que você não vai estar mais tão disponível, que você não vai fazer mais tanto treinamento, não vai mais fazer as apresentações de negócio com eles, certo? Você não vai estar mais ali tão presente, você vai focar no seu negócio, ok? Crie sua lista. Essa lista aqui tem que ter pelo menos 300 novos nomes com telefones, certo? Então a lista da maratona ela é maior do que a lista tradicional. Geralmente quando as pessoas entram no marketing multinível, o líder geralmente pede uma lista relativamente pequena, sem nomes. A maioria dos novos distribuidores entram em parafuso, só com 100 nomes. Isso é incrível, certo? Quando você vai fazer, na verdade, uma lista de 100 nomes, você vê que é extremamente fácil. Já a lista para a maratona, ela tem que ser muito maior. 300 nomes no mínimo, ok? Ou crie o hábito de ter sucesso em contatos frios. Pode ser que ajude, certo? Eu não colocaria toda a minha confiança nisso daqui. É melhor você ter uma lista já feita, porque senão você acaba dividindo muito o seu trabalho. Aperfeiçoar as habilidades. Então existem 7 habilidades que são extremamente importantes, que estão descritas inclusive no livro GoPro, que você tem que fazer e você tem que praticar ele, aperfeiçoe. Pratique, você pode praticar com a sua equipe, sei lá, pega umas 4, 5 horas e treine constantemente cada uma das habilidades, e depois vai para campo, para praticar realmente
ah, com pessoas reais, certo? Em situações reais do dia a dia. Que aí sim você vai estar realmente preparado. Primeiro, faz aquele treininho básico com a sua equipe, alguma coisa assim que você pode errar, tranquilo, normal, ninguém vai te julgar. Agora, quando você for para campo, você já tem que estar bom realmente. E ele você vai melhorando as suas habilidades, certo? Até realmente a hora que você chegar na maratona, você tem que já estar realmente afiado para fazer isso. Tome sua decisão. Você pode fazer sim. É simples matemática. É uma decisão. Escolha seus dias. Lembre-se do valor em dinheiro que muitos já ganharam e do valor que você pode ganhar. 30 dias de dor por uma vida de liberdade, tá? Imagine já realizando seus títulos, seu dinheiro, a mudança de vida, tá? Então, realmente esteja motivado, porque 100 mil reais, 1 milhão de reais é totalmente possível. É questão de número, certo? É simples matemática, tá? Vou repetir isso porque é a realidade. A maior parte do aprendizado virá do fazer. Sim. Então você pode participar de diversos treinamentos, pode participar de diversos cursos, ler muitos livros, ouvir muitas pessoas falando. Mas o real aprendizado virá de você ir para a prática, ir e fazer. Conteúdo, teoria é interessante? Sim, é muito interessante. Mas o que realmente vai dar muito resultado para o seu negócio é realmente você ir e fazer na prática, ok? É a prática que vai levar o seu negócio a outro nível. Bacana? Sacrifique algumas coisas. Por exemplo, comida feita. Já deixa lá a comida feita. Alguém tem que deixar tudo pronto para você, certo? Deixe de arrumar a casa. Por algum tempo vai ser necessário, certo? Alguém tem que fazer isso por você. Bacana? Levar as crianças na escola. Alguém tem que fazer por você, tá? Então você precisa de 20% de conhecimento e 80% de suor, sola e saliva. Vou até colocar isso daqui junto desse texto aqui, que tem mais a ver, certo? É óbvio que tem mais a ver. E esse daqui também. Bem aqui. Fica mais organizado assim. Tá? Então vamos lá. Continuando, matemática. Então, vamos ver quanto é necessário ser feito. Aquelas pessoas que resolvem fazer em 20 meses e comparando com quem faz em 30 dias. Então, quem resolve trabalhar em 20 meses, quantas pessoas entram por apresentação? A média é que 20%, ou seja, de cada 10 que você apresentar, de cada 100 planos que você apresentar, 20% vai ter uma tendência de entrar, certo? Já que a tendência é maior, olha só, por causa de um momento que você, por causa exatamente dessa energia muito grande que você está nesse momento de extrema dedicação, os resultados já são bem maiores. Olha só, de 30 a 40% a média das pessoas que entram, ou seja, de 100 apresentações que você fizer, 30 a 40% vão entrar, ok? Quantas apresentações você vai precisar fazer? Em 20 meses, você vai precisar fazer 100 apresentações, certo? Se você quiser fazer o devagar e sempre. Só que nesse daqui o sucesso é uma velocidade 60 a 70 reuniões, você já consegue recrutar essas 30 pessoas. Ou seja, você precisa de 60, 70 apresentações em 30 dias para que 20 pessoas entrem com você no negócio. Já é um número bem menor do que 100, ok? Então você precisa de fazer muito mais apresentação, o esforço é muito maior se você quiser trabalhar nesse de 20 meses, acaba não compensando, tá? Quantas reuniões vai ter que marcar? 125 aqui, certo? Contra 90, no caso de 30 dias, ou seja, há uma diferença aí de
quanto de 35 reuniões, certo? Então você vai, o trabalho é menor exatamente porque você está nessa energia, está nesse momento muito forte, de muita energia de trabalho. Ou seja, é muito mais fácil fazer em 30 dias, você trabalha menos, ok? Quantas ligações vai ter que fazer? No caso de 20 meses, 300 ligações. Já no de 30 dias é um absurdo, olha só isso, é que incrível. Apenas a metade, ou seja, apenas 150 ligações, certo? Então realmente é muito melhor, dá resultado muito maior, tá? As pessoas se mantêm mais na sua rede. É aquele caso que eu falei lá em cima. Enquanto que em 20 meses ninguém fica na sua rede depois de um ano, nesse negócio aqui 2 pessoas ficam, certo? Sendo que 4 fazem 90% do seu rendimento, ou seja, 4 pessoas dão mais ou menos 90 mil reais para você, certo? Enquanto no de 20 meses, apenas um dá 90% do seu rendimento, e é bem menos do que esses 100 mil reais, tá? Então é bem mais fácil, bem mais rentável, as pessoas se sentem mais motivadas, trabalham melhor quando você faz essa maratona. Exatamente por causa desse despertar, desse momento, dessa energia muito forte que você gera. Qual é o tamanho da sua lista? Você vai precisar de uma lista de 500 pessoas. No de 20 meses, 300, olha só, bem menor no caso de 30 dias, certo? Então, resultado, é bem mais fácil você fazer o de 30 dias do que o de 20 meses. E dá um resultado muito maior, certo? Então, vamos lá. Continuando. Lembrando que, assim como eu falei, é tudo questão de número, tudo matemática. Os grandes líderes, eles entendem os números desse negócio, por isso que eles são grandes líderes. Porque a partir do momento que eles entendem os números, eles acabam trabalhando em cima exatamente desses números, tá? Esses números são os que guiam, é o que guia o trabalho deles, tá? Então, se você entender também os números e seguir esses números, você também tem uma tendência enorme de crescer, tá? 10 apresentações entra um, mais ou menos. Você precisa conhecer seus números. Se você cadastra 4 a cada 10 apresentações, você precisará fazer 20 para recrutar 8 pessoas. Assim como eu falei, gente, é questão de número, tá? Então você precisa de conhecer quantos números você precisa de fazer. A maioria, a média é isso daqui. A maioria, em média, precisa de fazer 10 apresentações para entrar uma pessoa. Então é óbvio. Eu quero que entre uma pessoa. Quantas apresentações eu vou fazer? 10, certo? Pela média, mais ou menos depois de eu fazer 10 apresentações, um vai entrar. Eu quero fazer 20 cadastros. Quantas apresentações eu vou ter que fazer? Mais uma vez, questão de número. Mais uma vez, questão de matemática. Eu vou ter que fazer 200 apresentações. Simples assim, tá? Então, é tudo questão de número. Então, vamos continuar. Ferramentas que deverão estar em suas mãos. Uma lista gigantesca. Qual é o tamanho dessa lista gigantesca? Exatamente aqui, 300 nomes, tá? Saber fazer a maratona, certo? Essa questão aqui de saber fazer a maratona vem em partes de você assistir um material como esse, que te ensina como você vai fazer, como você vai executar, e também em partes de você treinar as 7 habilidades e afiar realmente a sua ferramenta constantemente até ficar bom. Os produtos da sua empresa, você tem que levar também os produtos junto com você. Vai fazer a maratona, leva os produtos que são os campeões de venda na maratona junto com você. Vamos supor que você não recrute aquela determinada pessoa. Ainda assim, ela pode comprar algum produto de você. Então, você acaba não levando no 0 a 0 aquela reunião. Aquela reunião te gera ainda algum dinheiro, certo? Então, você não perde dinheiro com aquilo, tá? Então, se é o que você precisa de fazer, sei lá, 150 reuniões,
Vamos supor que, sei lá, 70 pessoas comprem alguma coisa, certo? Já é algum dinheiro já, dá para ajudar demais na maratona. Ficha de fechamento. Ou seja, não é porque que você vai. É óbvio, você tem que levar assim. É interessante que você leve um computador, mas vai que. ah, Mesmo tendo computador, mesmo tendo um notebook, é interessante ainda assim você andar com ficha de cadastro. Vai que acaba a bateria do seu celular, acaba a energia, acaba a bateria do seu notebook, não tem onde carregar. Então você precisa de estar com ficha de cadastro, ficha para fechamento, tá? Vídeo da apresentação no celular. Esse vídeo da apresentação no celular é interessante porque você pode mostrar para as pessoas, enviar por WhatsApp. Você está lá conversando com a pessoa pessoalmente e você envia para ela. Olha, eu vou te enviar aqui agora uma apresentação bacana para a pessoa ver. Skype também é interessante. Você pode fazer reuniões, acompanhamentos à distância, tá? Planejamento dos 30 dias. É interessante agora que nós entramos realmente para você saber o que você vai ter que fazer durante os 30 dias, tá? Pré-requisitos. Ler o GoPro, meu Deus do céu. Pelo menos 2 vezes, tá? Então o GoPro é o que vai realmente guiar suas atitudes nesse negócio, nessa maratona. Por isso que você tem que ler por pelo menos 2 vezes ele, tá? Pode ser mais, óbvio, que aí você vai entender melhor o conteúdo na sua mente. Bacana? O combo de produtos de investimento alto influencia demais o combo de produto. Porque se for um combo de produto de valor baixo, a pontuação que um combo de produto de valor baixo gera é muito menor do que um produto um combo de valor alto. Então, às vezes, quanto maior o combo, maior a pontuação. Se é maior a pontuação, é mais interessante que você coloque, você tenha o melhor combo possível, tá? E aí vem a grande loucura. Realmente é uma insanidade. Você precisa disso daqui. Ou é 18 horas, ou vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia e você não possa sair do seu emprego, você continua no seu trabalho aquelas 8 horas. Então você, nesse caso, não vai conseguir trabalhar na maratona às 18 horas, então você vai precisar de trabalhar por 8 horas, certo? 8 horas no mínimo, pelo menos, tá? Então é 18 horas ou 8 horas por dia. Maratona de 90 dias, que darão que os primeiros 30 serão essenciais, tá? Então é isso daí, você vai trabalhar de ou 8 ou 18 horas por dia durante 30 ou 90 dias, certo? Os primeiros dias são essenciais. Os primeiros dias é o que você vai recrutar as 20 pessoas diretamente para você, não é para outra pessoa, é diretamente para você, tá? Então nos 10 primeiros dias você vai entrar em contato com 60% da sua lista. 60% da sua lista, lembrando que ela é de 300 pessoas, 60% desse número é 180 pessoas que você vai conversar com elas, que você vai ligar para elas nesses 10 dias. Ligar para tentar marcar uma reunião. Então em 10 dias você vai ter que ligar para 180 pessoas. Isso dá, em média, 18 pessoas por dia. Então, a média que você vai ter que conversar com 18 pessoas por dia para conseguir conversar com 60% da sua lista nesses 10 primeiros dias, tá? Então você vai gastar aí pelo menos 4 horas no telefone para chamar essas 18 pessoas por dia, tá? E você vai convidar as pessoas, vai fazer a apresentação do plano nos 10 primeiros dias, vai fazer o fechamento das pessoas, fazer follow-up, ou seja, fazer acompanhamento. O que é acompanhamento? Acompanhamento é você fazer mais de uma apresentação. Então tem lá, fazer a apresentação do plano, vamos supor que é a primeira apresentação. Fazer o follow-up, que é o mesmo que é o acompanhamento, você vai fazer uma outra apresentação. Você pode apresentar
com a primeira vez só você, sozinho. A segunda vez pode ser você e o seu líder. A terceira vez pode ser você e levar ele em um evento com várias pessoas, tá? É interessante então que o seu follow-up que você vai fazer seja um acompanhamento, fazendo uma apresentação de 3 vezes pelo menos para cada pessoa, certo? Esse é o ideal, porque está provado que é quase certo que se a pessoa vê 3 vezes o mesmo plano, é quase certo que ela entra. É 90% de chance de ela entrar após a terceira vez que ela vê o mesmo projeto, a mesma apresentação, tá? Então é interessante que, então, lembrando que os números, ou seja, a matemática diz que você precisa de fazer 70 apresentações, 60 a 70 apresentações para você conseguir recrutar 20 pessoas, ou seja, isso daí vezes 3 daria mais ou menos 210 apresentações, mais ou menos. Ou seja, é realmente muito trabalho. Então esteja realmente entendendo isso, que você pode ter que de repente fazer 210 apresentações nessa questão de follow-up para aumentar as possibilidades dessas pessoas, de todas essas pessoas entrarem na sua rede, tá? Então é realmente um esforço muito grande. E essas prováveis 210 apresentações, ou seja, a primeira apresentação mais o follow-up, mais o acompanhamento, você vai ter que fazer ela em 30 dias, certo? Ou seja, é muito trabalho. Por isso realmente que eu falo que é uma coisa que você tem que acelerar, tem que dar realmente 100%, tem que dar realmente muita energia. É um esforço muito grande que você vai ter que fazer. Por isso que você tem que limpar a sua agenda. Por isso que você tem que combinar com toda a sua família, você tem que conversar com todo mundo, tem que explicar que realmente você vai ter que dar o seu máximo por esse período, certo? Porque realmente vai exigir demais, um esforço muito grande fazer essas 210 apresentações, mais ou menos, durante 30 dias, certo? Ou seja, a apresentação mais follow-up vai dar mais ou menos esse número. Vamos agora aos segundos 10 dias. Os segundos 10 dias você vai apresentar para 30% da sua lista, o que é 9 pessoas por dia. Você vai ligar para 9 pessoas por dia, certo? E fazendo, ainda assim, fazendo acompanhamento dos primeiros que surgiram nos primeiros 10 dias, os 60%. Então você vai fazer ainda, nesses segundos 10 dias aqui, o acompanhamento dessas pessoas que vieram aqui, certo? Então você vai cuidar, sim, das pessoas que vieram no segundo dia, no segundo 10 dias, e também fazer o acompanhamento daquelas pessoas que você tinha conversado nos primeiros 10 dias. Bacana? Os 10 últimos dias, ou seja, os terceiros 10 últimos dias, você vai conversar com 10% da sua lista. O que dá, isso dá 3 pessoas por dia, tá? E o follow-up dos outros 90%, ou seja, você vai conversar com 3 pessoas por dia e vai fazer o follow-up de todas as outras pessoas que vieram anteriormente. Bacana? Então por isso que eu falei, é muita energia. Você vai fazer o acompanhamento dessas pessoas, que provavelmente vai ser 3 apresentações. Isso vai dar mais ou menos vezes 70, 210 apresentações. Isso tudo nos primeiros 10 dias. Por isso que está escrito aqui. Os primeiros 30 dias serão essenciais. Exatamente por causa disso, porque é o que vai exigir mais de você. Bacana? Érico fala para ir convidando mesmo dirigindo, não faça isso. Se precisar ir de carro, vá de táxi, vá de ônibus, de Uber, pegue carona, peça alguém para dirigir para você, tá? Então o Érico, ele fala durante o treinamento dele sobre a maratona, ele fala para você que você vai ter que ligar tanto, que você vai ter que dar tanta energia, que você vai ficar no telefone ali. Imagina um cara no telefone falando constantemente e, tipo assim, para ter mais energia,
ele mesmo simula que, tipo assim, o cara no telefone, a pessoa no telefone, o líder no telefone, ele anda de um lado pro outro e falando constantemente, ligando, conversando com todo mundo, anda de um lado pro outro. Nem sentar, senta, que é exatamente para ter muita energia ali durante as 4 horas para estar realmente focado, ligado naquilo ali, certo? Ele fala, inclusive, para a pessoa ligar enquanto está no carro, enquanto está dirigindo. É óbvio que você não pode fazer isso, certo? Primeiro que isso é extremamente perigoso, tá? Segundo que nós temos leis no Brasil que pode, que proíbe isso, tá? Então sim, provavelmente você vai ter que ligar muito no carro. Alguma hora, nesses 90 dias, você vai ligar enquanto você está no carro. E aí você vai criar outra solução para isso. Ou vai de táxi, ou vai de Uber, ou pede para uma carona, pede para alguém dirigir para você, certo? Mas você realmente ligar enquanto dirige, esquece. Mas é só para você realmente ter noção de que realmente é algo que exige demais. Por isso que você precisa de preparar muito a sua mente para isso. Primeiros 10 dias. Nos primeiros 10 dias, então, você tem duas possibilidades. Plano A, que é o mais interessante, é trabalhar 16 a 18 horas por dia, certo? Ou plano B, que é trabalhar 8 horas por dia. Então, como ele falava, para você ligar usar o telefone enquanto dirige, não faça isso. Prefira outras soluções, ok? Se você vai trabalhar no seu emprego tradicional e depois você vai fazer as suas 8 horas, então você tem que usar o intervalo do seu trabalho e os períodos da noite para fazer as suas 8 horas de maratona. Bacana? Usar também os finais de semana, certo? Então, se você vai trabalhar às 16, 18 horas por dia fazendo a maratona, então você vai trabalhar também os finais de semana. Quem também trabalha no tradicional também vai usar o final de semana. Então você não vai ter descanso. Bacana? Trabalho, trabalho, trabalho. Então uma ferramenta que você vai usar muito é o telefone. Meios para execução é o que estamos vendo aqui agora. Então existem diversas ferramentas. Um a um aqui é o que? É você fazer uma apresentação para você mais a pessoa que você está apresentando. 2 a 1 é você e o seu líder mais alguma pessoa que você vai estar apresentando, certo? Webinários, dá para você usar webinários, que são eventos online para você fazer a apresentação de plano. Usar o Skype, conferência online, reuniões abertas, tá? Fale para todo mundo desse negócio, exatamente para todo mundo, ok? Segundo 10 dias, ligações, outras exposições, dúvidas, objeções, mostrar 3 vezes em formas de lugares diferentes, tá? Então, se você vai fazer o follow-up, o acompanhamento, ou seja, você vai tentar mostrar 3 vezes pelo menos o negócio, não é aquilo, você chega, faz uma apresentação para a pessoa, depois você chega um outro dia, faz a mesma apresentação da mesma forma, com a mesma ferramenta, na terceira vez da mesma forma, com a mesma ferramenta, do mesmo jeito, com o mesmo tudo. Não. Sempre em lugares e em formas diferentes. Ou seja, a primeira apresentação pode ser você. Peraí. Primeira apresentação pode ser você e a pessoa. A segunda, já para mudar, você e o seu líder e a pessoa. Já muda alguma coisa, certo? E aí, a terceira pode ser você levar essa pessoa em uma reunião aberta que lá vai diversas pessoas. Então é sempre interessante mudar a forma como você faz a apresentação, os lugares também, tá? E aí vem os outros dias, certo? O que nós focamos lá inicialmente, anteriormente, foi os primeiros 30 dias. E agora, o que fazer depois disso?
ah, os primeiros, depois do 31º ao 60º dia, você vai fazer a construção do seu segundo nível. Ou seja, você cadastrou pessoas para você, direto para você. Você vai colocar ajudar eles a colocar pessoas para eles agora, tá? Ajudar a trazer 3 pessoas para o negócio, ou seja, na rede deles, montando o seu segundo nível. Com as pessoas da lista desta mesma pessoa, certo? Que você cadastrou direto a você. A quarta pessoa em diante é com eles, ou seja, com a sua própria rede. Nesses 30 dias aqui, então você vai ajudar a montar o seu segundo nível, colocando pessoas, ajudando essas pessoas a colocar aos seus 20 que vieram direto para você, ajudar os seus 20 a colocar 3 pessoas diretos para elas, certo? Da quarta em diante é com a sua rede mesmo. Do 61º ao 90º dia é a construção do terceiro nível, ok? 3 fases antes dos 30 dias. É interessante que você faça isso. Pode ser que você não resolva não fazer, tudo bem. Tem algumas pessoas que podem não fazer isso, mas recuperar o investimento. Como assim? Geralmente quando você entra na empresa, você entra com determinado combo de produtos, certo? Sei lá, você vai lá e compra, sei lá, R$ 2.000 de produtos, que vem com todos os produtos da empresa. Pode ser interessante você, antes disso, você vender todo o seu combo, já recuperar o seu investimento da venda desse combo, e todos os combos, geralmente, na maioria das vezes, já dá algum lucro. Então, quando você compra aquela determinada quantia de produtos, quando você termina de vender aquilo tudo, você já tem algum lucro com aquilo, certo? E aí sim, depois que você vendeu, recuperou o investimento e agora vai ter lucro, aí sim, agora você vai para a maratona dos 30 a 90 dias, tá? Bom, a segunda parte eu continuo posteriormente.